Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa live. Vamos falar um pouquinho sobre o sistêmico, esse assunto que mexe muito comigo, me traz muita consciência e muita transformação. Hoje vamos falar um pouquinho como a constelação, quando não reconhecemos nosso valor dentro do sistema familiar. Quando a gente não está no nosso lugar de mulher, de filha, de mãe, de esposa, de colega, é muito importante que a gente compreenda isso. Quando nós estamos fora desse lugar, nós adoecemos. Sim, adoecemos fisicamente e emocionalmente. Então eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso hoje, tá? Vamos ver aqui. Tá tudo certo para nossa live. Bom, dentro do sistêmico existem as 3 leis sistêmicas, que é a lei da ordem, ou seja, eu preciso ser menor que meus pais. Meus pais são maiores porque todos que vieram antes são maiores do que eu, ou seja, eu preciso respeitar e entender que tudo que eles viveram é a história deles. Mesmo que hoje eu não compreenda, que eu não aceite, mas eu preciso, na verdade, eu não compreendo, mas eu preciso compreender e aceitar que é sobre a história deles. E nós somos indivíduos únicos, então a minha história eu vou construir. O que o meu pai está fazendo, o que o meu pai fez, minha mãe, meus avós, é sobre a consciência deles e não sobre a minha consciência. Então tem a lei do pertencimento, todos têm que pertencer ao sistema, ou seja, ninguém pode ser excluído. Então quando eu excluo alguém dentro do sistema, dentro do processo da minha vida, eu estou dizendo, eu não concordo com você, você está errado, eu sou a certa. Então eu não falo mais com você, não quero saber mais de você, é um dos fatores. Ou seja, a pessoa, ela pode estar errada. Eu não preciso concordar com o que ela fez, independente de quem seja, pai, mãe, irmão, tio, professor, qualquer pessoa, colega, patrão, qualquer pessoa. Eu simplesmente preciso compreender que essa pessoa está no processo dela. Ela tem a visão dela, do conhecimento dela, com a consciência dela, e eu tenho a minha. Quando eu tenho essa maturidade emocional, eu consigo lidar, com mais amorosidade, com mais equilíbrio, o meu dia a dia, com as pessoas que eu me relaciono. E tem a terceira ordem, que é a ordem do amor, a ordem do dar e receber, que é o que eu quero aprofundar um pouquinho hoje. A lei da ordem do amor. Quanto eu estou doando para o outro aqui e agora? Eu faço tudo para todo mundo, eu não consigo dizer não consigo me posicionar, não consigo ser aquela pessoa que, olha, com amor e respeito, hoje eu não consigo. Paula, eu não consigo fazer isso, é impossível, eu tenho medo de perder meu emprego, eu faço tudo lá e eu acabo fazendo a função de outras pessoas porque eu tenho medo de perder o emprego. E o que eu faço? Então, aqui existe um emocional desequilibrado, uma pessoa que não tem amor próprio, autoestima, está abalada porque ela não consegue reconhecer a força dela. Então, ela está sempre fazendo mais do que ela pode e do que ela dá conta, e ela sai desse lugar dentro do sistêmico. E quando a gente sai, a gente adoece fisicamente e emocionalmente. Eu sinto vazio, eu sinto um sentimento de não pertencimento, falta algo. É como eu vou trabalhar todos os dias com um sentimento de, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou indo lá? Não me preenche. Então o que eu quero trazer para vocês aqui é que eu preciso ter consciência qual é o meu lugar dentro do sistema. É a primeira parte. Entender o porquê que eu estou agindo dessa forma. Bom dia, Carlinha, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. E o que eu posso fazer para voltar ao meu lugar? Ser uma pessoa, o que é voltar no meu lugar? Ser uma pessoa que consegue dizer não, ser uma pessoa que consegue se posicionar, ser uma pessoa que não precisa ser influenciada pelo outro, porque eu sei o que eu quero, o que eu desejo. Então, dentro do processo terapêutico,
do tratamento terapêutico, é muito importante você ir reconhecendo a sua alma. Ela precisa de um tempo para ir assimilando todas as informações que você vai recebendo. Então, aqui eu quero trazer para você que quando eu estou fora deste lugar, eu adoeço. Você está adoecendo? Emocionalmente ou fisicamente? Não é fisicamente só com problemas físicos pelo corpo, doenças, mas emocionalmente, aquele vazio, aquela sensação de que eu me sinto vazia, sozinha. Traga essa reflexão para você, tá bom? E se você quiser comentar aqui, pode comentar. Bom dia, minha linda. Eu falei boa tarde, né? Porque é 11h30 ainda. Então eu vou trazer aqui um contexto. Você já sentiu que dá muito para as pessoas, faz tudo certo, mas parece que nunca é suficiente, que você não se sente reconhecida, nem por fora e nem por dentro. Sabe por quê? Porque eu não preciso do reconhecimento de ninguém. Nós fomos criados, dentro da nossa criação, essa validação. São crenças. Mas eu não preciso. Eu preciso olhar para dentro e ver eu aqui dentro. Enxergar o meu valor. Porque enquanto eu estiver fora esperando o reconhecimento do outro, eu estou esperando que o outro me valida. E é por isso que eu vou continuar sempre fora do lugar no sistema. Porque eu tenho que me validar. Eu que tenho que me sentir boa o suficiente, merecedora de tudo que tem na vida. Porque tudo que tem na vida está aqui para mim. É que eu não estou conseguindo enxergar. Eu não estou conseguindo ver o que está me paralisando diante da vida. Então, presta atenção se isso está acontecendo com você. Existe um caminho. Existe um caminho para seguir. Muitas vezes você não vai querer porque sai da zona de conforto, mas é sobre isso. É sair da zona de conforto e enxergar aquilo que te está paralisando. Porque você é muito, muito mais além de que tudo isso. Então, quando eu estou fora desse lugar, quando eu estou esperando a validação de alguém, o reconhecimento de tudo que eu faço para essa outra pessoa, dentro de casa, com os pais, com os filhos, principalmente marido, tá no emprego, nossa, eu trabalho e as pessoas me reconhecem. Sabe por quê? Porque você não reconhece o seu grande valor. Você é muito mais. Então, se você sente isso, busque ajuda, busque olhar isso. Aonde eu não estou enxergando? Será que esse lugar é para mim? Mas, Paulo, eu tenho medo porque está difícil encontrar trabalho. Nossa, olha o que eu já estou dizendo para o universo. Está difícil. Eu nem vou procurar porque já está difícil. Então, tudo que sai da sua boca, tudo que você fala vibra. Toda vibração gera uma energia. Energia gera uma vibração que vai e que volta para mim. Então, o que eu estou clamando, pedindo? Eu reclamo. O que eu faço? Então, a gente precisa prestar atenção em pequenas coisas, mas nós no dia a dia estamos tão atarefados, né? Estamos tanto no automático que a gente não para conversar com a gente. O que eu estou precisando hoje? Então, é aqui que você vai ter a resposta de tanto que você procura. E é aos pouquinhos, precisa ter paciência. Porque uma vida inteira eu programei minha mente falando que é difícil, não dá certo, que é pesado, que tem que trabalhar muito. As condições do falta de merecimento é tão grande que para mim ainda, que é tão interessante que eu estou nesse processo de despertar, tem tanta coisa oculta e que está através da mesa radiônica acesso, as constelações, elas estão abrindo para mim sobre merecimento, prestar mais atenção em mim, no que eu quero, no que eu desejo e fazer o movimento que precisa. Se está pesado, preciso olhar. Porque pode ter emaranhados dentro do seu sistema familiar que está oculto e que você não consegue fazer o movimento. Mas você já tem consciência que você não precisa validar nada de ninguém,
Você já tem consciência que você precisa olhar para você. Você já tem consciência que você é a pessoa mais importante. E cuidar de você não é egoísmo. É amor próprio, é merecimento. Porque quando você faz tudo isso por você, você vai ter força e energia para dividir, compartilhar aquilo que você conquistou com o outro. Então é o simples que precisa ser feito. Às vezes a gente compra cursos e cursos para poder aprender técnicas e a gente não faz a principal, que é agradecer, prestar atenção no que eu estou sentindo e no que eu estou pensando. Eu penso algo, mas sinto que eu não mereço. Eu sinto que é difícil conquistar, que é pesado, que não é para mim, que fulano não conseguiu, então você está se comparando com o outro e você é indivíduo único. Porque quando você encontra uma pessoa que dá certo, que está conquistando, qual a diferença entre você e ela? A única diferença entre você e ela é que ela está fazendo um movimento e buscando se curar das suas feridas emocionais. Ela acredita nela que ela é capaz. É uma grande ferramenta, é uma das. Então ela vai errar e ela não vai se culpar por ter tropeçado no meio do caminho. Ela vai entender que o erro precisa ser olhado e modificado. Então, se isso deu errado, não é aqui que eu preciso seguir outro caminho. Ela não se culpa, ela não se julga, ela não se critica. Eu desisto. Não! Eu erro e olho, cara, mas eu errei, então não é aqui, não é por esse caminho. Eu preciso refletir. Então eu vou seguir por um outro caminho, vou pedir ajuda. Olha que grande diferença aqui. Eu assumi um papel de adulto e vou seguir o meu caminhar. Errei de novo. Tá, ok, o que eu tô errando? Deixa eu perceber. Porque a resposta tá dentro de você. Lógico que a gente precisa talvez buscar ajuda. Lógico, buscar ajuda com profissionais, mas busque sempre pessoas que já conquistaram aquilo que você já deseja. Não adianta você perguntar para alguém que não chegou, ela vai passar a dor dela. E aquele que construiu e já conquistou aquilo que você deseja, ele vai te ensinar o caminho. Essa é a grande diferença. Então traga isso, eu trouxe bastante reflexões para você, tá bom? E eu quero trazer um ponto sistêmico aqui. Muitas vezes, toda a nossa dor, e 100% eu trago isso, tem origem sistêmica e familiar. Porque nós não olhamos o lugar que estamos ocupando. Se eu sou filha, eu vou ser filha, não vou ser mãe e nem pai dos meus pais. Eu sou esposa e não mãe do meu marido. Mas o meu filho é de menor, Paula. Eu preciso fazer por ele. Até o quê? Como? Eu preciso ensinar meu filho a crescer na vida. Ele precisa errar, ele precisa se frustrar, ele precisa passar pelos desafios, porque isso vai construir o ser humano que ele vai ser no futuro. Ah, mas eu tenho pena, eu tenho dó, porque meu filho, sabe? Ele é uma pessoa, mas meu filho, eu passei por tanta dificuldade, eu não quero que meu filho passe. É uma pena que você pense assim, felizmente. Não é sobre sofrimento, é sobre ele se posicionar diante da vida. Ele só vai viver quando ele passar por isso. Você só se tornou o que você é hoje porque você viveu. Ah, mas doeu. Ok. Qual é você vai mensurar o tamanho da sua dor. A dor é conforme você enxerga. Se eu tô na dor, na ferida da criança, ela vai ser gigante. Mas se você está na adulta, ela vai ser menor. Você vai sentir, mas você vai tomar a posição e falar, bora lá, vamos fazer, vamos continuar, vamos acontecer. Porque a dor, ela existe para nos sinalizar qual caminho seguir. Ou eu continuo na adulta, ou eu fico na criança, birrenta, esperando do outro aquilo que hoje eu sou capaz de fazer por mim. Então eu quero trazer aqui para vocês
E quando eu ocupo o meu lugar dentro do sistêmico, que é eu sou filha, eu sou mãe, eu sou esposa, as coisas começam a se alinhar. E eu começo a perceber que eu começo a não tirar mais a força do outro. Como assim, Paulo? Quando eu faço algo para alguém que é capaz de fazer para o meu filho, para o meu marido, eu estou tirando a força. Eu estou dizendo assim, olha bem, olha marido, eu vou fazer por você porque você não é capaz, ou porque você faz errado, ou porque do jeito que você faz eu não gosto, eu detesto, então eu faço do meu jeito. Será que eu estou no controle? Porque quando eu faço algo para alguém não é por amor, quando eu faço desse jeito. Então presta atenção, eu estou fazendo para o outro por quê? Porque eu tenho medo de me posicionar, porque eu tenho medo de dizer não, porque eu tenho medo de perder emprego, porque se eu não fizer o marido vai falar, se eu não fizer vai ficar tudo jogado no chão. Qual é o motivo? Você precisa ter essa resposta. Quando você tiver essa resposta, você vai entender se você está fora ou não do lugar. Certo? Então aqui eu ia trazer um exemplo, mas eu trouxe, vou trazer o meu exemplo. Né? Eu ia trazer um outro exemplo, mas eu vou trazer o meu, porque eu fiquei por muitos anos fora do meu lugar de filha. Eu fui mãe da minha mãe, mãe do meu pai, mãe da minha irmã, mãe de todo mundo, mãe do marido. Por quê? Por medo, que eu não sabia que medo que era. E eu fui olhar para dentro de mim e reconhecer essa ferida, essa dor. E quando eu fui encontrando as respostas, tudo foi acalmando, porque eu percebi que meus pais estavam adoecendo e eu também, porque eu estava tirando ele do lugar dele. Como assim? O que você fazia, Paulo? Eu simplesmente, por questões financeiras e dificuldades financeiras, a gente estava passando, eu e minha irmã trabalhavam e meu pai não estava trabalhando, então a gente ajudava em casa. E como eu ajudava? Eu ia lá e comprava as coisas, eu ia no mercado, eu pagava as contas, eu fazia tudo. E eu não tive a simples decisão de, por exemplo, Paula, quanto você pode ajudar? X. Pai, mãe, eu só posso ajudar com X. O que eu posso contribuir é isso, de coração aberto. E esse dinheiro você compra o que você quiser. Quando eu caiu a ficha, que eu entendi que era dessa forma que eu precisaria estar caminhando dentro de mim aqui, Paula, estou trazendo a minha experiência, as coisas começaram a caminhar. Porque eu comprava o que eu queria. E quando, por exemplo, acontecia também, de alguma forma, precisar dar o dinheiro, que foi logo depois olha como é devagar e aos poucos. Eu comecei a dar o dinheiro quando eu entendi o processo. Só que meu pai lá comprava um negócio. Eu falava, mas não é isso que você tem que comprar. Tem que comprar isso. Opa, Paula, a partir do momento que você deu, tá dado. Ele faz o que ele quiser. Sai do controle. Opa! Eu ia continuar adoecendo. Por quê? Porque eu não estava enxergando o simples. A partir do momento que você doa algo para alguém, um objeto, dinheiro, ou o seu trabalho, o seu suor, o seu tempo, não pode ter cobrança. Eu estou doando porque eu decidi doar. Então, por isso que muitas vezes a gente não percebe, que é tão imperceptível que eu não percebo. Compreende? Vai fazendo sentido para você? Então, o que eu quero trazer para vocês é breve, mas profundo, que através das constelações sistêmicas, da mesa radiônica Acessos, e são ferramentas energéticas, temos muitas outras, Theta Healing, barra de Axis, tantas outras ferramentas incríveis que você pode sentir no seu coração e trabalhar, mas permita buscar ajuda, desvendar o que está oculto dentro deste campo, para que você possa se reencontrar, olhar para a sua essência. Muitas vezes está cheio de lixo, eu falo sempre
para as pessoas, para os pacientes que... Lembra daquela casa dos acumuladores que nos Estados Unidos? A gente tem até aqui no Brasil que muita gente ajuda, mas vai limpando aos pouquinhos porque encheu tanto que eu não consigo entrar dentro. Então são muitos anos de histórias e de crenças, fora as vidas passadas que estão emaranhadas com as pessoas que eu estou vivendo aqui agora, que eu escolhi viver para que eu pudesse ressignificar o que não deu certo lá atrás em vidas passadas. Então todas as pessoas que você está convivendo aqui agora, compreenda que essas pessoas fazem parte da sua história, que todo mundo está no processo aqui de despertar, que todos são espíritos imperfeitos e que estão na busca como você. Talvez você esteja um pouquinho mais adiantado em algumas coisas, eles em outras. Então, não é exemplo, mas se for para te dar um conselho, respeite o outro com a sua humanidade, com aquilo que você já tem. Se alguém te machucar, te ferir, entenda que ele está ferindo ele mesmo, porque é a dor que está dentro dele. E se isso está te machucando, é porque dentro de você ainda há sentimentos dessa dor e que você pode ressignificar. Porque a partir do momento em que alguém faz algo para mim e não me machuca latente, não me tira do eixo, eu não fico na dor remoendo aquele pensamento, eu percebo que eu estou no caminho do meu equilíbrio emocional, da minha autocura. E a minha autocura está dentro de mim, em mim, e não fora no outro. Combinado? Então, se essa live tocou teu coração, mexeu nas tuas profundezas aí, compartilhe ela com alguém, com um amigo que possa estar precisando, mas sem controle. Ó, você precisa assistir. Não, ninguém precisa nada. Despertar é único, é individual. Só compartilha a live para alguém que você sente no coração. Cada um está no seu momento de despertar. Então a gente precisa respeitar. Ok? Muito obrigada. Agradeço de coração. Carla, obrigada, minha linda, por estar aqui. Eu que agradeço. E compartilha, né? Como eu pedi, compartilha para alguém sem cobrança. Apenas compartilhe. É um gesto simples, simbólico. Porque quando a gente quer que o outro aprenda aquilo que eu já aprendi, que eu já vivenciei, eu estou no controle. E aí quando eu estou no controle, eu paraliso diante da vida. Preciso deixar a vida fluir, que seja mais leve. Quando as águas sejam fluídas para o campo começar a sentir que você está aberta ao processo, sem controle. Então, gratidão e até a próxima live. Até mais. Beijo. No!